Fala pessoal, tudo bem? Sou o Bispo John, estamos mais uma vez aqui na nossa aula sobre escatologia, sobre o estudo do fim dos tempos. E só para recapitular um pouco, em Apocalipse 1 ao 3 nós falamos sobre as cartas à igreja, a era da igreja. No 4 e 5 nós falamos sobre a sala do trono de Deus e aí depois nós entramos nos 7 selos. Terminados os 7 selos, agora no último selo, João ele viu 7 anjos e para esses 7 anjos foi entregue 7 trombetas. E agora nós vamos ver as 7 trombetas e o que são as 7 trombetas. Para trazer mais lucidez aqui e clareza ao que eu estou falando, eu, Jonathan, acredito que a partir de agora as 7 trombetas elas vão intensificar ainda mais a grande tribulação, vai intensificar ainda mais tudo que vai acontecer lá. E então essas 7 trombetas eu creio que elas vão começar a partir da segunda metade da última semana de Daniel. Vamos mais para trás, a última semana de Daniel é o período da grande tribulação, são os 7 últimos anos de grande tribulação, onde os 3,5 ainda vai ter uma suposta paz que não vai existir, porque nós vimos aqui o que vai estar acontecendo, mas depois disso, nos últimos 3 anos e meio, virá a abominável desolação da ira de Deus. E é que nós vamos ver o início disso com as trombetas. Fechado? Passada essa transição dos selos para as trombetas, vamos falar um pouco. A trombeta na Bíblia ela pode ter diversos significados. Dentre eles, em Apocalipse, nós já lemos diversas vezes o som de trombeta, falando sobre o som de trombeta, que é o arrebatamento. Mas agora, especificamente, nesse momento que nós estamos estudando, essa trombeta ela vai trazer o início de uma guerra, de julgamento, de juízo mesmo. Fechado? E antes de nós começarmos a falar das trombetas em si, eu só queria te falar algo. Jesus, ele tem momentos históricos, com o seu povo. E por isso também é o legal das 7 trombetas também. Ele tem momentos históricos com o seu povo e ele se apresenta em algumas festas. Jesus, ele morre na festa da Páscoa, ele foi enterrado na festa dos pães asmos, ele ressuscitou na festa das primícias, ele mandou o Espírito Santo na festa de Pentecostes e agora a festa que falta é justamente a festa das trombetas, que é onde o pessoal acredita, os estudiosos, os teólogos, eles acreditam que é onde Jesus voltará. E nós estamos aqui justamente falando sobre as 7 trombetas, fechado? Então agora vamos lá, sem mais delongas, vamos adentrar nas trombetas. A primeira trombeta, ela está lá em Apocalipse 8, Está lá em Apocalipse 8, a partir do verso 6 e 7, diz assim: O primeiro anjo tocou sua trombeta e foram lançados sobre a terra granizo e fogo. Numa outra versão diz saraiva e fogo, misturados com seu sangue. 1/3 da terra pegou fogo e foi queimado 1/3 das árvores, além de toda relva verde. Mais uma vez, lembrando para vocês que aqui a gente já está no período da grande tribulação e do que vai estar acontecendo ali nos últimos 3 anos e meio, ou seja, é realmente uma enorme tribulação. Então aqui nós vamos ver como Deus está julgando a terra, como Deus está trabalhando ali para trazer a tribulação na terra. Fechado? Então aqui vai falar sobre a queima de 1/3 da vegetação. Vai falar que 1/3 da vegetação vai se queimar. Agora pare comigo e pense. Uma das maiores florestas que nós temos é a floresta amazônica. Imagine só, se hoje no mundo nós já temos discussões dizendo que o Brasil não cuida bem da floresta amazônica, que a floresta amazônica é o pulmão do mundo, que sem a floresta amazônica como seria do mundo. Agora pense só, se 1/3 da floresta amazônica, 33,3333%, fosse queimado de uma vez, se ali acabasse 1/3 da floresta amazônica, pense o tanto que o mundo sofreria com essa destruição. Agora coloque isso no âmbito global, onde todas as florestas, toda a vegetação, 1/3 dela será destruída. Agora, trabalhando um pouco sobre essa trombeta, ela vai falar sobre saraiva, ou seja, granizo e fogo misturados com sangue caem do céu. Isso é um evento devastador que vai acontecer sobre a Terra. E aqui o que nós podemos fazer é levantarmos especulações sobre o que seriam cada um desses eventos. Lembrando que todos esses eventos eles podem ser literais mesmo. Deus ele pode pegar e literalmente fazer acontecer, ou podem ser reações da natureza, reações sismológicas, de estrelas e tudo. Então a gente vai fazendo um apanhado e nós vamos fazendo aqui as especulações.
Lembrando mais uma vez que tudo que nós falamos aqui é baseado no que nós conhecemos até hoje. Se no futuro tivermos novas coisas, novos conhecimentos, isso aqui tudo pode ir se atualizando. Fechado? Isso aqui são especulações sobre o que representam cada uma, mas essas especulações elas são assim totalmente fiéis a tudo que nós estamos estudando. Fechado? Então o que seria esse evento de granizo e fogo misturados com sangue que cai do céu? Esse pode ser um evento literal e sobrenatural. Deus diretamente enviar o fogo do céu, semelhante ao juízo que ele fez em Sodoma e Gomorra, lá em Gênesis 19. Ou então, pode ser um impacto de asteroides ou erupções vulcânicas. Aqui nós já estamos falando que não seria literal, mas que seria em decorrência de desastres, né, da natureza. O granizo e o fogo eles podem representar a queda de meteoritos ou erupções vulcânicas, né, quando o magma sai, quando as lavas saem e depois os detritos vêm caindo. E eles lançam cinza e fogo sobre grandes áreas. Então pode estar falando sobre o impacto de asteroides, ou seja, asteroides caindo na Terra, a erupção vulcânica, quando o vulcão ele entra em erupção e depois ele sai jogando ali, né, os seus detritos vulcânicos por toda a Terra. Assim como também ele pode estar falando de uma guerra nuclear. Algumas teorias sugerem que isso pode ser resultado de bombardeios e explosões nucleares, causando devastação ambiental. Ou seja, esse juízo que está falando aqui na primeira trombeta, ela pode ser uma intervenção direta de Deus ou um evento catastrófico causado para cumprir o seu propósito. E eu gostaria de fazer aqui um paralelo do que aconteceu no Egito. Nós vamos ver que as trombetas aqui, principalmente as 5 primeiras trombetas, elas vão ter relações ali com as pragas do Egito. No paralelo, essa aqui ela entra no paralelo com a 7ª praga que foi do Egito, onde Deus ele enviou uma chuva de pedra, granizo misturado com fogo para julgar Faraó. No Egito, naquela época, o granizo destruiu plantações e árvores. Em Apocalipse, o efeito disso aqui é muito mais global. Naquela época foi usado apenas ali no Egito, onde destruiu as plantações, as árvores dele. Agora aqui no Apocalipse não vai estar focado num lugar só, mas vai estar focado no mundo inteiro, onde toda a vegetação vai ser destruída. O granizo se simboliza a pedras, como foi ali no Egito. Isso mostra que Deus ele vai agindo da mesma forma como ele já agiu na Bíblia e em outros eventos. Ele vai agir de novo aqui, só que de uma forma, numa escala mundial. Também vai falar que 1/3 das árvores é queimado e toda a erva verde é destruída. 1/3 das árvores é queimado é um impacto direto na vegetação e no meio ambiente. E toda a erva verde é destruída, afeta a agricultura e o suprimento de alimentos. Então, por conta disso aí que vai acontecer, onde nós perderemos 1/3 das nossas florestas e toda a erva verde vai ser destruída, vai gerar disso daí uma crise alimentar muito grande. Com a destruição da vegetação, as plantações serão devastadas, afetando a produção de alimentos. E também, pensa o seguinte, como é que é feito hoje o nosso oxigênio? Feito assim, de onde é que ele é formado e tudo. Um dos grandes produtores, além das algas marinhas, seriam as árvores, seriam as nossas florestas. Por isso que a Amazônia é chamada de pulmão do mundo. E então, se nós temos 1/3 do nosso pulmão queimado, se nós temos 1/3 ali da vegetação queimada, eles podem liberar uma grande quantidade de CO2. Além do ar ele ficar numa qualidade bem pior, com uma escassez de oxigênio, nós vamos ter CO2 liberado na atmosfera, causando mudanças climáticas drásticas, até mesmo o aumento, o aquecimento global, que daqui a pouco nós vamos ver que, além de termos um aquecimento, depois vai haver um esfriamento global, fechado? E nós vamos ter ali escassez de oxigênio, com menos árvores, menor a produção de oxigênio, afetando a qualidade do ar. Essa trombeta, ela não destrói apenas a vegetação, mas ela cria uma crise ecológica e alimentar sem precedentes jamais vistos na história. Agora, eu só quero trazer aqui para vocês uma curiosidade. A primeira coisa a ser criada na época da criação, lá em Gênesis, que ele vai falar, ali na criação mesmo, ali no mundo, a primeira coisa que vai ser criada vai ser a vegetação, e ela será a primeira que será destruída. Então nós vemos aqui, literalmente, nós estamos caminhando para o fim do mundo. A segunda trombeta que vai ser tocada, ela está descrita ali no versículo 8 e 9, vai dizer assim: o segundo anjo tocou sua trombeta, e foi lançado sobre o mar algo parecido com uma grande montanha em chamas. 1/3 da água do mar se transformou em sangue. Morreu 1/3 de todos os seres vivos do mar, e foi destruído 1/3
de todos os navios. Assim como a primeira trombeta, a segunda também ela vai afetar a natureza. A primeira ela afeta a vegetação, a segunda ela vai afetar os mares, a água salgada, os seres marinhos ali. E vai dizer o seguinte: algo como um grande monte em chamas cai ao mar. Possivelmente aqui nós estamos falando de um asteroide ou de um meteoro, ou algo semelhante a uma grande erupção vulcânica submarina. Vai ser algo ali que vai cair ali e que vai causar um desastre sem precedente. Hoje, se um asteroide gigante caísse no mar, o impacto desencadearia tsunamis, alteraria o clima e liberaria gases tóxicos, que é algo que nós estamos falando aqui. Nós temos até uma citação do Dr. Hermann Roy, que diz o seguinte: aqui nós vemos uma grande montanha ardendo em chamas. Isso pode se referir ao grande meteoro caindo no mar, talvez no mar Mediterrâneo. O resultado disso é que um terço do mar se tornará vermelho, se trará a morte de um terço de todos os seres vivos marinhos e um terço das embarcações seriam destruídas. Provavelmente as mortes serão causadas por uma reação química seguida de uma explosão atômica. Então isso hoje é uma das teorias mais aceitas, é que quando ele fala é que seria um grande asteroide, que cairia no mar e causaria danos sem precedentes. E vai falar o seguinte: um terço dos mares se tornará sangue. Quando ele diz que um terço dos mares se tornará sangue, pode ser resultado de uma enorme contaminação, uma mortandade marinha, e ali fazer o mar se tornar sangue, ou um fenômeno sobrenatural também. Um terço da vida marinha morre, afeta a cadeia alimentar e os ecossistemas oceânicos. Aqui nós vemos uma contaminação massiva. O impacto pode liberar toxinas que tingem as águas e matam um terço da vida marinha. Nós vemos uma mortandade da vida marinha em massa. O sangue pode ser resultado da morte de milhões de criaturas marinhas, tingindo os oceanos de vermelho. Aqui nós vemos um juízo sobrenatural. Assim como o Nilo foi transformado em sangue no Egito, esse evento pode ser também um sinal direto de Deus julgando a humanidade e transformando as águas em sangue. Também vai falar que um terço dos navios é destruído. Aqui é algo interessante, porque não apenas os peixes morreram, a água ali ficou contaminada, mas ele também vai falar que o impacto será tão severo que atingirá o comércio global, transporte marítimo e a economia. A destruição será um terço dos navios, ela traz implicações diretas para a humanidade. Isso vai trazer um colapso do comércio global. A maior parte das mercadorias é transportada pelo mar. A destruição dessas embarcações trará uma escassez de uma recessão mundial. Imagina só a interrupção do transporte de alimentos e de energia, O suprimento do petróleo, grãos, mercadorias essenciais seriam interrompidos. Como é que seriam? Interrompidos não, mas nós teríamos ali uma diminuição muito severa. Imagina 33%, Um terço dos navios que hoje trazem, que hoje levam a comida, que levam os grãos, que levam ali fontes que nós criamos hoje, a energia, sendo destruídas. Isso aí seria algo gigantesco. Além disso tudo que nós já falamos, nós teríamos também a consequência de tsunamis gigantes. Quando nós temos aqui o mar e uma pedra jogada na água, nós vemos que ela tem uma reação ali em cadeia. Agora pense numa montanha em chamas. Estamos falando de algo gigantesco, caindo no mar. Quando ele cair, teremos reações ali extraordinárias também, reações ali fora do comum, fora do ordinário, fora do comum. E essas reações poderiam causar tsunamis tão severos que vão fazer ilhas desaparecerem, que fariam portos e cidades costeiras serem devastadas e até mesmo desaparecerem. Essa será a segunda trombeta. A primeira trombeta é da vegetação, a segunda é das águas marinhas. Então, o terceiro anjo toca a terceira trombeta. E aí nós vamos ter assim em Apocalipse, no versículo 10. O terceiro anjo tocou sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, queimando como uma tocha, sobre um terço dos rios e sobre as fontes de água. O nome da estrela era Amargor, pois tornou amargo um terço das águas e muita gente morreu ao beber dessas águas amargas. Aqui vale lembrar que em outras versões diz que o nome dessa estrela era absinto. Fechado? Então quando eu falar absinto, você entenda como amargor também.
né? Aqui quando ele fala que uma grande estrela ardente cai do céu, ele parece descrever um meteoro ou um cometa em chamas. E aqui, nesse momento aqui, nós vamos para o grego. A palavra no grego para estrela é aster, que significa asteroide. Então aqui nós temos aqui uma possibilidade muito alta dele estar falando dessa estrela ser um asteroide que cai do céu. E aqui, na primeira é a vegetação, na segunda são as águas marinhas e agora é atingindo as águas potáveis. Ela atinge rios e fontes de água doce. Diferente da segunda trombeta que afeta os oceanos, essa destrói as reservas de água potável do mundo, né? E como nós já falamos aqui, o nome dessa estrela que vai estar ali caindo em chamas, ela se chama Margot ou Absinto. Absinto é uma planta extremamente amarga e simbolicamente representa amargura e também envenenamento. E uma curiosidade sobre esse nome absinto, tá? Esse nome absinto em russo, ele vai significar Chernobyl. Logo, pode-se entender que este momento e essa trombeta como uma radiação nuclear ou um desastre químico assim sem precedente. Alguns sugerem que pode ser uma queda de nicho espacial também radioativo ou um desastre químico causado pelo homem contaminando os aquíferos do mundo, né? E aqui por fim ele vai falar que as águas se tornam venenosas. Muitas pessoas morrem ao beber dessas águas contaminadas. Então vai falar assim que as pessoas terão sede, não terão onde beber água e por isso elas vão tomar, mesmo assim elas vão tomar essas águas contaminadas, essas águas amargas, tentando saciar sua sede, mas elas serão intoxicadas, elas serão envenenadas e muitas pessoas vão morrer ao beber dessa água. Agora, se nós já falamos sobre a comida, nós já falamos aqui sobre o transporte ali dos navios e tudo. Agora aqui é algo sem precedentes, é algo assim muito fora do comum, porque nós vamos falar sobre uma crise mundial com a falta de água. Muitos de vocês já devem ter ouvido, principalmente os nossos pais falando, né, os nossos avós falando, que as próximas guerras do mundo aconteceriam por conta da água. E aqui pode ser se hoje nós já temos problema com a água, hoje a água já está se tornando assim algo cada vez mais raro, apesar de ainda ser algo abundante, mas já se torna algo mais raro por conta dela ser extremamente vital e essencial. Imagina no mundo onde as águas serão contaminadas por conta desse asteroide. Imagina no mundo onde terá escassez de água e se entrará uma escassez hídrica global. Milhões de pessoas que dependem de rios e lençóis freáticos para sobreviver. Causará fome e doenças. A água contaminada ela pode causar epidemias e doenças fatais, levando a uma mortandade em massa. Haverá um colapso econômico e social. Muitas regiões dependem da água doce para agricultura e indústrias, causando desordem mundial. Essa trombeta vai afetar as águas potáveis, águas doces. Agora nós vamos para a quarta trombeta. A quarta trombeta está no versículo 12 deste mesmo capítulo. O quarto anjo tocou sua trombeta e foi ferido 1/3 do sol, da lua e das estrelas, que escureceram 1/3 e 1/3 do dia ficou sem luz e também 1/3 da noite. Aqui, esse versículo aqui que nós estamos lendo, antes de nós começarmos a analisarmos ele igual nós fizemos com os outros, eu gostaria de fazer uma referência dele em Lucas 21, 25. Em Lucas 21, 25, Jesus fala: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. O que está acontecendo aqui em Apocalipse? Os sinais que vão acontecer é no sol, na lua e nas estrelas. Em Apocalipse 21, 25 diz: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações se verão com angústia e perplexidade, com bramido e agitação do mar. Amós, ele também vai falar: naquele dia, declara o soberano Senhor, farei o sol se pôr ao meio-dia e em plena luz do dia escurecerei a terra. Veja aqui como os profetas, veja aqui como Jesus e os profetas, eles já falavam sobre esse grande dia e eles iam trazendo alguns spoilers, né? Então agora vamos lá. 1/3 do sol é atingido. Aqui nós estamos falando de uma diminuição de luz sobre a Terra. Haverá uma perda da força do Sol sobre a Terra, né? Isso pode ser devido a um obscurecimento sobrenatural, ou seja, Deus ele pega lá, como se fosse um iPhone, ele baixa lá e tira, né, a força, tira a luz, ou isso pode também ser
isso pode acontecer por conta das erupções vulcânicas ou o próprio impacto de um asteroide, porque as poeiras e as cinzas elas podem vir a cobrir a atmosfera, bloqueando a luz solar e também a luz lunar. Ou também, outra teoria que se fala é sobre uma guerra nuclear ou um desastre ambiental, né? Detonações nucleares elas podem liberar partículas que vão bloquear a luz, causando um inverno nuclear por conta disso. Fechou? Agora vamos lá. 1/3 da Lua e das estrelas também é afetado, ou seja, noites ainda mais escuras. Aqui nós vamos ter uma queda na temperatura global. Se do outro lado nós vemos um aquecimento, aqui nós vemos uma queda da temperatura global. Menos luz, ela significa climas mais frios e colapso na agricultura. Ocasiona também uma desorientação e medo. Aonde não tem luz, tem uma desorientação, você não sabe para onde você está indo. Hoje, para você ir para a sua casa, você pega as ruas que possuem luz. As ruas possuem luz e por isso você sabe onde você vira, onde você não vira. Agora imagina só se você saísse do seu trabalho e não tivesse luz nenhuma. Nem a luz da lua, nem a luz das estrelas, nem mesmo a luz que nós temos ali dos postes, ou velas, ou outros tipos de luz. Seria muito difícil você conseguir chegar na sua casa. Ou seja, com a luz, com noites ainda mais escuras, a humanidade, que depende da luz para sua orientação, ela vai ter caos e ela vai ter um terror. Haverá um impacto muito grande também na agricultura e na fotossíntese. As plantas elas precisam da luz para crescer, né? E menos sol significa menos colheitas e mais fome. Haverá um aumento das doenças e também da depressão. A luz solar é essencial para a vida humana. Quantos aqui não já ouviram de um médico ou de um pediatra até falando para as crianças que precisa pegar sol para pegar vitamina D? Apesar que só pegar sol, se você tiver com deficiência de vitamina D, não vai ser suficiente, você também vai ter que repor, né? Mas todos nós sabemos que o sol é uma fonte de vitamina D e se nós não temos o sol, nós vamos ver a nossa vitamina D caindo drasticamente. E isso pode levar a doenças não só físicas, mas também emocionais. Nos lugares onde possui menos luz, aonde possui menos sol, né, menos a luz solar, nós vemos que são lugares que são mais afetados por doenças como a depressão, como a ansiedade e outras doenças que têm sido alguns dos maus deste século. E haverá um aumento significativo nesses tipos de doenças e também em doenças físicas. E por fim, nesse versículo diz que 1/3 do dia e da noite serão escurecidos. O tempo da claridade na terra vai ser drasticamente reduzido, como aqui falamos. Fechado? E aqui nós vamos finalizar a 4ª trombeta. Só que, antes de nós irmos para a quinta trombeta, vai ter um versículo ali. Esse versículo ali quase que interrompe a sequência de trombetas. Até onde nós vimos aqui, nós vimos a terra sendo afetada, e a terra sendo destruída, e a terra sendo devastada, né? Vimos a vegetação, água marinha, água potável. E nós vimos até mesmo as estrelas perdendo sua força, o sol, né, perdendo a sua força, a lua e tudo mais. Só que agora nesse versículo 13, nós vamos ver algo que nem se compara às outras 5 trombetas. O versículo 13 ele vai falar: Então vi e ouvi uma águia que voava no ponto mais alto do céu e gritava em alta voz: Terror, terror, terror. Uma outra versão diz: Ai, 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 sobre todos os habitantes da terra, pelo que acontecerá quando os 3 últimos anjos tocarem suas trombetas. Aqui em outras versões vão falar que foi um anjo que veio sobrevoando a terra, mas na verdade, se você pegar a palavra no original, nós vamos ver que foi uma águia. Uma águia, e essa águia ela falava: ai, 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 terror, terror, terror. Ela fala um terror, um ai para cada trombeta que há de vir, indicando que as próximas 3 trombetas trarão juízos ainda mais devastadores, como se esses aqui já não fossem suficientes, como já não fossem ruins o suficiente, os próximos 3 serão ainda piores, né? E agora, analisando esse versículo, se nós formos olhar, o que aparece, a palavra que aparece é uma águia, e sobre a águia, nesse contexto, significa juízo e destruição. Quando a água ela é usada em contextos de guerra, contextos dessa forma como nós estamos vendo, de castigo, né? A águia ela simbolizará conquistadores rápidos e piedosos trazendo destruição. Nós podemos ler lá em Abacuque 1:8, Jeremias 48:40, onde vai demonstrar a águia como
um conquistador rápido e impiedoso. Então ali já está demonstrando que virá algo rápido e impiedoso. E assim como a águia era um presságio de destruição para Israel, que aconteceu em Deuteronômio 28:49, a águia em Apocalipse 8:13 é um presságio dessa destruição global. E eu quero me aprofundar um pouco mais sobre essa águia. Ela é um símbolo muito importante que nós vamos estudar ali. Deus, quando ele fala com o povo, lá em Deuteronômio 28:49, ele fala sobre uma destruição que viria por conta de uma águia que voaria impiedosamente e traria destruição. Essa destruição, ela de fato aconteceu em dois momentos que nós podemos analisar e colocarmos que foi a águia que destruiu ali o povo. Nós podemos colocar na Babilônia, em 586 a.C., quando Nabucodonosor invadiu Judá e destruiu Jerusalém e levou o povo cativo. O símbolo da Babilônia incluía águias e leões alados, como nós podemos ver nas ruínas babilônicas e nos relatos históricos. Como também a águia ela pode se referenciar a Roma no ano 70 depois de Cristo. Ali já estamos falando depois de Cristo, que é quando o Império Romano destruiu o segundo templo de Jerusalém sob o comando do general Tito. As legiões romanas elas usavam a águia, Áquila, como seu estandarte militar, o que se encaixa perfeitamente na descrição de um exército vindo como voo da águia. Tudo isso estava relatado ali em Deuteronômio 28:49. Isso marca, e a águia ela também aparece aqui novamente, mostrando que virá uma destruição rápida, severa e impiedosa. E aqui marca uma transição dos juízos naturais para os juízos demoníacos e espirituais, aumentando a intensidade da tribulação. A quarta trombeta, ela prepara o caminho para o nível ainda mais terrível de julgamento, afetando diretamente agora os seres humanos. Se na primeira foram a natureza e as estrelas que foram afetadas, a partir de agora, da quinta, na sexta e na sétima, nós veremos os homens sendo afetados. A própria águia, ela aparecerá no céu e ela dirá terror, terror, terror. Só que ainda assim, nós veremos pessoas que não se converterão. Nós veremos corações endurecidos que não ouvirão o que esta águia falar. Mas por que o povo ele não se converte durante a tribulação? Tem uma águia aqui e a águia ela está gritando ao povo. Está falando terror, terror, terror. Ai, ai, ai. E ainda assim o povo não se volta o coração. Mas por quê? Por que eles não se convertem? Por que eles não resolvem se arrepender? Se arrepender e pedir ao Senhor misericórdia e voltar aos caminhos do Senhor. Isso levanta grandes questões. Uma das questões que pode ser respondidas aqui é por conta do endurecimento do coração, da grande tribulação, assim como no Egito, quando Deus enviou as pragas a Faraó, o povo egípcio ele teve seu coração endurecido e se recusaram a libertar Israel. Durante a grande tribulação, as pessoas continuarão a resistir, mesmo vendo o juiz divino. O pecado endurece o coração das pessoas a ponto delas rejeitarem a verdade mesmo diante dos olhos dela e diante do caos. Também nós temos aqui uma das respostas por que essas pessoas não se convertem, é uma adoração ao anticristo e a influência demoníaca que ali acontece. Satanás ele engana a humanidade, fazendo com que as pessoas rejeitem a Deus e elas prefiram seguir o sistema satânico do anticristo. A adoração a ídolos e demônios será intensificada ainda nessa época da grande tribulação, como nós vamos ver em Apocalipse 9:20, afastando mais ainda as pessoas da verdade. Durante a grande tribulação, o engano demoníaco e a influência do anticristo cegará as pessoas, tornando-as incapazes, até mesmo relutantes a aceitar a verdade. Pensa o seguinte, elas estão vendo tudo isso que eu te falei acontecer. Elas estão vendo cada trombeta acontecendo. Daqui a pouco elas veem uma águia no céu gritando terror, terror, terror. Não é normal você ver um animal falando. Não é normal você ver uma águia gritando terror, terror, terror. Mas elas ainda continuam cegas também por conta do amor ao pecado e do amor à injustiça, como nós vamos ver para frente. Que nós tenhamos o nosso coração voltados ao Senhor, que nós sabemos nos arrepender, nos humilharmos, que nós possamos ter o nosso coração voltado, reconhecermos aonde caímos e que não sejamos como o povo ali da grande tribulação que terá o seu coração endurecido, mas que tenhamos corações voltados ao Senhor. Mais uma vez, Apocalipse não é um livro para nos trazer medo. Pelo contrário, se nós pegarmos ali
E Apocalipse 1, versículo 3 diz: feliz é aquele que lê as palavras desta profecia. Ou seja, vou vou parafrasear. Feliz é aquele que lê Apocalipse, e felizes são aqueles que ouvem a sua mensagem e obedecem o que ela diz. Nós temos que aprender a ouvir essa mensagem, levar essa mensagem como uma sinalização de Cristo para as nossas vidas, nos rendermos a Ele, e aí sim seremos felizes. Não teremos nada disso aqui que está acontecendo. Fechado? Então essa palavra que eu quero deixar para vocês é para nós lermos Apocalipse e lermos como João leu. Se nós pegarmos no final, e eu vou ficar repetindo isso aqui várias vezes, no final de Apocalipse, João, depois de ter visto tudo isso, ele vai ver a época da grande tribulação, depois ele vai ver o milênio, depois ele vai ver tudo isso, mas no final ele fala: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Sim, venha, Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Fechado? Que tenhamos este mesmo